Radio France Internationale. Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que ouviremos o magazine de desporto de Marco Martins, mas para já ficamos com os convidados de Carina Branco, de olhos postos sobre a obra do grande dramaturgo francês Molière, numa altura em que se celebram aqui em França os 400 anos do seu nascimento. Convidados. Estaremos condenados à intoxicação pela tartufice? Tartufo é uma das peças mais retomadas de Molière. Representa a falsidade, a hipocrisia, a bajulação. Não apenas do dito tartufo, o impostor, mas também dos que se deixam levar pela impostura. Não há ali ninguém inocente, avisa o encenador Carlos Pessoa, que levou Tartufo a palco em 2021 porque viu no texto uma perenidade notável, visto que se continua a viver numa época de enganos, ainda mais no tempo das fake news e das redes sociais. Fomos até ao Teatro da Garagem, junto ao Castelo de São Jorge, em Lisboa, para falar com o encenador e a atriz Ana Palma sobre a importância de continuar a levar a palco Molière 400 anos depois do seu nascimento. Então, o Tartufo é uma peça que tem, eu acho que tem uma perenidade notável. Infelizmente, porque vivemos numa época de tartufos, não é? Vivemos numa época de imposturas, vivemos numa época de enganos de vária ordem, uma época de falência de valores, ao mesmo tempo de valores, digamos assim, estabilizados. Aliás, as regras que organizavam as nossas vidas estão a ser postas em causa todos os dias, quer a nível particular, quer a nível dos Estados, o direito individual, o direito internacional, e, portanto, o Tartufo representa tudo isso. Como é que o Tartufo representa tudo isso? Porque é uma personagem do século XVII que chega a uma família... Chega a uma família e que ele vem ali vender banha da cobra, grosso modo, e na nossa versão isso era absolutamente claro, que ele aparecia como um impostor que vem ali a advogar uma verticalidade, ser um homem de fé quando ele no fundo não tem fé nenhuma, ser um virtuoso quando não é virtuoso nenhum, ser leal quando não tem lealdade nenhuma, não é? Porque na primeira oportunidade tenta enganar o amigo. Ele representa a falsidade, a hipocrisia, ele representa a traição, o fanatismo religioso, que sobretudo é corporizado pela Madame Pernelle, que é uma adepta fervorosa do Tartufo. Essa fanatização que tem muito a ver também com a fanatização que ocorre nos nossos dias, quer à esquerda, quer à direita. Você tem os fanáticos, de certo modo, o puritanismo da Madame Pernelle, é o puritanismo a que nós assistimos da parte da extrema-esquerda, quando advoga uma série de coisas que muitas vezes são impensáveis ou que são quase absurdas, como, sei lá, querer censurar o padre António Vieira. Era a mesma coisa que estar a censurar o Molière por ser machista, ou por ser racista, ou misógino, ou por ser misógino, ou por ser... Mas falou da Madame Pernelle, justamente. A Madame Pernelle também acaba por ser um exemplo de uma certa hipocrisia. Então, quem é que é o Tartufo nesta história? Porque o Tartufo, à partida, é apresentado como um impostor, mas também, a mentira e a hipocrisia reinam naquela família. Claro. Aliás, vocês diziam, sim, na peça, isto não é uma casa de família, é um manicômio. É um manicômio, sim, isso é mesmo uma frase Isso é uma frase logo da Madame Pernelle no início da peça. Porque, de facto, todos eles depois se enganam, todos eles andam ali. O Tartufo, de certo modo, é o leitmotiv. Aliás, o Tartufo deu origem a uma palavra que é tartufice, e todos eles se tartufiam uns aos outros. Quer dizer, a rapariga tenta enganar o pai, depois há aqueles jogos, os jogos dos filhos com o pai, com o Orgon, depois o próprio Orgon, a uma certa altura, também tem telhados de vidro, porque nós nos apercebemos que ele andou ali a fazer uma conspiração contra o rei, e, portanto, eu creio que a genialidade do texto do Molière é não ser manicaísta. O que é que isto significa? Não há ali ninguém inocente, não há inocentes ali naquela peça, e a tartufice é uma espécie de condição quase existencial daquela gente que vive num permanente jogo de enganos e de introjices uns com os outros. E que, de certo modo, isso se reflete hoje na desconfiança.
não é? Porque isso gera um estado de desconfiança. Eu não procuro fazer as peças no sentido de fazer uma recriação museológica, porque isso em teatro é impraticável, no meu entendimento. Aquilo que tento fazer é quais são os ecos, onde é que está a pernidade do texto, como disse no início desta nossa conversa, ou seja, onde é que nós poderemos reconhecer, encontrar no Tartufo pistas para nos podermos compreender hoje. E a Ana, na peça, o que é que fez? Foi atriz e também trabalhou na parte de encenação? Exato, eu fiz a assistência de encenação ao Carlos, acompanhei-o nas ideias logo iniciais que o Carlos teve quando pensou em pôr em cena o Tartufo. Também é uma peça que me é muito cara, atualíssima. Aliás, nós antes de fazer o Tartufo, e Carlos, corrijo-me se eu estiver enganado, fizemos um espetáculo sobre o Donald Trump, um musical, onde apontávamos algumas coisas que depois reforçámos nesta peça, neste espetáculo de Molière. Qual era a personagem que eu fazia duas personagens, fazia a Elmira, a segunda esposa do Orgon, a madrasta, maltratada pela Madame Pernelle, mas uma mulher moderna que não cedia às falsas beatas, assumia a sua feminilidade em pleno, sem tabus, e fazia o Cleanto, o cunhado do Orgon. Era um estoico. O estoicismo caracteriza-se pela virtude, pelo exemplo. E, portanto, o Cleanto... Tentava ser a voz da razão. Tentava ser a voz, embora a Elmira também fosse a razão. Aquilo não era emoção, era a razão. O Cleanto era mais um fanático. Não concebia outra forma de viver que não a virtude pelo exemplo e não contemplava nenhuma ação fora desse campo. O texto é um texto de 1664. Sim. Portanto, já lá vão mais de 350 anos. A qualidade artística da peça também reside nesse texto, nesta obra maior, mas também pela capacidade de transformar ou de fazer passar o texto para o público, e não deve ser fácil no dia de hoje usar uma linguagem quase anacrónica. Nós tivemos a sorte de ter acesso à tradução da Regina Guimarães, que vive com o Sagnail, que também tinha feito Tartufo. Que também tinha feito o Tartufo. A Regina é poetisa também, tem a sua própria experiência. E o verso, isso é que foi bonito, ou seja, o verso está lá, o verso em português ficava, não era um verso, digamos, não era um verso escancarado, era um verso, era uma musicalidade que estava lá sempre presente. O verso não era contundente, era um verso subtil, mas estava lá o verso sempre, estava lá sempre o verso, estava lá sempre a rima. Isso ajudava imenso a dizer o texto. Agora, de facto, tecnicamente, aquilo é exigentíssimo. Se há um engasgo, o público perde a música do texto. O texto, são quase peças musicais, ou seja, aquilo é o texto clássico, e sobretudo o texto clássico francês. Shakespeare é diferente. O francês, há ali um raffinement na palavra que não há hipótese. Ou aquilo é bem dito, ou não há maneira de ser contornado. Foi um exercício muito exigente, delicado, refinado, como disse o Carlos. Nós, os atores, sabíamos à partida que só funcionaria se soubéssemos o texto de trás para a frente, frente para trás, e se soubéssemos o texto um dos outros, ainda melhor. Porque era como o Carlos estava a dizer, é uma partitura, e essa partitura, se nós falhamos uma respiração, se nós tornamos um tom monocórdico, nós acabamos por cortar a comunicação com o público, porque o público precisa dessa exatidão para perceber palavras que estão fora do cotidiano, são palavras que normalmente não se usam, mas se forem ditas exatamente com a respiração certa, são palavras como se estivéssemos nós aqui agora a falarmos, e as pessoas percebem tudo. E nós sabíamos que era fundamental, mais do que tudo, mais do que o movimento, mais do que a criação exterior da personagem, o cabelo, os sapatos, era sabermos o texto de trás para a frente e da frente para trás. Era prioritário. Por aqui termina a conversa com o encenador Carlos Pessoa e a atriz Ana Palma sobre o teatro de Molière e os tartufos do século XXI.